Graças a paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Vamos dar sequência no nosso devocional aqui. Nos lembra que no nosso devocional passado nós falamos fomos de Romanos 5, né, do verso 1 até o 11, onde nós vimos que aqueles que foram justificados, eles estão em paz com Deus. Vimos que o homem, ele era inimigo de Deus, mas mediante a fé em Jesus Cristo e a justiça de Cristo imputada a ele é reconciliado com Deus. Vimos que não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Então aquele que não foi reconciliado com Deus, ele está debaixo da ira de Deus. E vimos também, né, o apóstolo Paulo mostrou para nós que o homem não pode se chegar até Deus sem Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o nosso mediador, foi o nosso substituto, foi aquele que pagou pelos nossos pecados. Ele foi aquele que nos reconciliou com Deus por intermédio da cruz de Cristo. Na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. Então, se os irmãos não viram o devocional passado, veja lá, porque Paulo aborda assuntos muito importantes ali, né? Como que o homem é justificado diante de Deus e como que ele tem acesso a essa graça. Como acontece essa reconciliação entre o homem e Deus. Então hoje, nós vamos ver do versículo 12 aqui, Paulo vai fazer um paralelo, uma analogia entre Adão e Cristo. Então vamos ler aqui o versículo 12. Olha aqui que está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, Paulo está deixando claro que o pecado de Adão, ele afetou toda a humanidade. Por quê? Quando Adão cai, nós caímos junto com ele, porque Adão, ele é o cabeça da raça. Então, o pecado de Adão, ele é transmitido, ele é herdado, ele é passado para toda a humanidade. Então, todos são pecadores, como está aí no final do versículo 12, né? E a consequência do pecado é o quê? É a morte. É por isso que todos os seres humanos, eles morrem. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. Então, irmãos, esse versículo mostra para nós que toda a humanidade é pecadora. Uma criança no ventre da mãe, ele é um pecador. Por quê? Ele já nasce com o pecado de Adão. Ele já nasce com a sua natureza caída dentro dele. Por que que uma criança, ela mente? Por que que uma criança, ela briga por causa do seu brinquedo? Por que que uma criança, ela morde o dedo da outra? Isso é o quê? É a natureza caída de Adão, que está dentro dessa criança. E existem muitas heresias ensinadas nas igrejas, né? Tem denominações que ensinam que o pecado se desenvolve após os 12 anos. E nós vamos ver que isso é uma grande heresia, é uma grande mentira. E muitas instituições, elas batizam as crianças com 12 anos porque isso é ensinado em reunião de jovens, né? Que a partir dos 12 anos desenvolve naquela criança a malícia, a maldade. Então, a partir dali se dá o pecado. Então, se aquela criança morrer após os 12 anos sem ser batizada, essa criança ela está condenada. Não há culto funeral para ela. Porque eles acreditam numa heresia que foi ensinada por Pelágio, né? Que foi combatida pelos pais da igreja e considerada heresia, porque eles negam o pecado original. Eles acreditam que o pecado vai se desenvolvendo com o tempo, né? Então, quando dá-se a idade de 12 anos, então essas igrejas ensinam que essas crianças devem ser batizadas porque agora sim
o pecado desenvolveu na vida dessa criança. Mas as Escrituras nos ensinam outra coisa. Nós vamos ver em Salmo 51, no verso 5, o salmista está falando que em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós vamos ver Paulo falando em Romanos 3, 23, como nós já lemos, que todos pecaram, não há nenhum justo sequer. Então, esse ensino, foi combatido pelos pais da igreja e considerado uma heresia, porque ele é oposto ao que ensina as Escrituras. E muitas denominações hoje ensinam que as crianças são puras, que as crianças não têm pecado, que são como anjos, né? Ensinado em diversas denominações, que são considerados como seita, porque esse é o ensino de Pelágio, né? Que foi considerado herege pelos pais da igreja, porque esse ensino vai contra toda a Escritura. Então, a consequência do pecado é a morte. Então, vemos que, como consequência, uma criança, ela morre. Por quê? Porque ela é uma pecadora. Uma criança, um recém-nascido, ele morre. Por quê? Porque ele é um pecador. É a consequência do pecado. É a morte. Então, é isso que o versículo 12 está falando. Que a consequência do pecado é a morte. É por isso que todos os homens, crianças, recém-nascidos morrem. Por quê? É a consequência do pecado. Todo mal que há na terra é a consequência do pecado. Deus criou o homem sem pecado, perfeito. Então, aquele homem desobedece à ordem dada por Deus. E qual que é a consequência do pecado? É a morte espiritual, a morte física. É por isso que o homem nasce morto espiritualmente. E por isso que ele precisa de um Redentor, de um Salvador. Então, o versículo 12 deixa claro para nós aqui, que todos são pecadores, que esse falso ensino de Pelágio, que estão em igrejas que se diz cristã, evangélica, é o falso ensino. E está por toda a Escritura, que todos são pecadores. Desde a concepção do ventre, a criança é um pecador, porque o pecado, ele está dentro dela, ele está dentro do seu ser. A natureza pecaminosa de Adão está dentro dentro do ser de cada criança, de cada ser que é formado. Por isso que você não precisa ensinar para o seu filho o mal. Ele já é mal por natureza. Por isso que você tem que ensinar ele o quê? O bem, porque o mal já está na sua natureza pecaminosa. Então, veremos aqui o versículo 13. O versículo 13 fala que, porque antes de ser dada a lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então Paulo vai mostrar que antes de ser dada a lei de Deus a Moisés, já havia pecado no mundo. Já havia pecado no mundo. Mas não havia uma lei escrita, que condenava aquelas pessoas. Mas já havia a lei, a lei moral, gravada na consciência de cada ser humano, né, que está lá em Romanos 2, verso 15. Essa lei, ela acusa essas pessoas, mesmo sem ter uma lei escrita. Mesmo sem ter uma lei escrita, para que elas quebrassem essa lei, né? Para que elas quebrassem essa lei escrita. Mas a lei moral de Deus, ela já estava gravada dentro do coração de cada ser humano. E o nosso coração, a nossa mente, é como um tribunal diante de Deus. Uma hora ele nos acusa e uma hora ela nos absolve. Então a lei de Deus, ela vai servir também para nos condenar no dia do juízo final. Porque aquele povo no início não tinha uma lei escrita como nós temos hoje. Hoje nós temos o quê? A lei moral, a nossa consciência. Nós temos o quê? A revelação especial de Deus, a palavra de Deus. E nós rejeitamos muitas das vezes de viver a verdade para viver o engano. Então, vemos aqui que naquele dia todas as pessoas serão indesculpáveis diante de Deus. Nós podemos ver que antes de ser dada a lei, o povo foi condenado
ali no dilúvio. Ainda não tinha sido dada a lei de Moisés, mas por causa do pecado, a depravação que o povo se encontrava, eles foram condenados. Por quê? A lei de Deus, gravada na sua consciência, a lei moral de Deus, os condenou, os acusou. Os seus atos de injustiça o reprovaram. E por isso foi condenado. Por quê? Rejeitaram a verdade de Deus pregada por Noé. E por isso foram condenados. Então, veremos, e isso é comum no nosso dia de hoje, né? As pessoas, elas mesmo sem conhecer a Deus, a revelação especial, elas sabem o que é certo e o que é errado. Por quê? A lei moral de Deus está gravada na sua consciência. Então, a lei moral de Deus, ela acusa essas pessoas. Muitas das vezes, uma mulher, ela trai o seu marido, ela não precisa ser cristã para saber que está errado. Mas a lei de Deus, que está gravada no seu coração, mostra que ela adulterou, traiu o seu marido. Então, a lei de Deus servirá para condenar essas pessoas que rejeitaram a revelação especial de Deus, que rejeitaram o próprio Cristo. Então, veremos o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança, a transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então aqui agora, irmãos, nós veremos um contraste, né, entre Cristo e entre Adão. Adão trouxe a condenação por um ato de desobediência, e Cristo trouxe a graça, a justificação pela fé, que todos que creem em Jesus Cristo, ele é justificado pela fé. Então nós vamos ver aí no versículo 14, né? Paulo argumentando que a morte já reinava antes de ser dada a lei a Moisés. Paulo está mostrando que a raça humana já estava sob o domínio do pecado. Por quê? Porque quando Adão caiu, nós caímos junto com ele. Por quê? Quanto Adão, como Cristo, é cabeça de raça. Então Adão nos representava. Então, quando ele caiu, nós caímos junto com ele. Então, Paulo vai continuar falando aí, ó. Mesmo aqueles que não transgrediram como Adão, né? Mesmo aqueles que não transgrediram como Adão. Por quê? Adão recebeu uma ordem direta de Deus, né? Mesmo aqueles que não receberam uma ordem direta de Deus, eles estão em pecado, eles são pecadores. Por quê? Porque eles herdou a natureza pecaminosa de Adão. Porque o pecado faz parte da sua natureza pecaminosa. Por quê? Eles estão o quê? Mortos em seus pecados e delitos. Essas pessoas precisam de quê? Regeneração, novo nascimento. Então, veremos aqui agora o paralelo com Cristo, né? Olha o final do versículo. O segundo Adão, né? Olha aí, ó. O qual o segundo Adão prefigurava Cristo. Vamos ler novamente. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, o primeiro Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão triunfou. O segundo Adão trouxe o quê? Redenção para todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Cristo, você é resgatado. Se você crê em Cristo, você é justificado. Você é declarado justo diante de Deus. Então, vemos aqui que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro, pelo segundo Adão, a vida eterna para todos aqueles que crê. Então, irmãos, os irmãos entenderam até aqui o que Paulo está mostrando para nós? Paulo está mostrando que o pecado de Adão
Vamos fazer uma avaliação desses dois versos que nós lemos, né? Paulo está mostrando que o pecado de Adão passou a todos os homens, então todos são pecadores. Porque quando Adão cai, nós caímos junto com ele. Ok? Então não existe ninguém puro. Não existe crianças sem pecado. Não, meus irmãos. Isso é ensino, é uma heresia que é ensinado por falsas igrejas. Por quê? Porque todos são pecadores, desde a sua concepção. Basta ler Salmo 51, verso 5. Basta ler Romanos 3, 23, Romanos 3, 10. Mesmo sem, como se diz, a criança ter consumado o ato do pecado, ela é pecadora, porque ela herda a natureza pecaminosa de Adão. Então não existe ninguém sem pecado, não existe ninguém que não seja pecador, todos são pecadores, desde a sua concepção. Então o meu filho, eles são pecadores. Eles precisam do quê? Da graça de Deus. Eles precisam do quê? Da misericórdia de Deus, para que possam ser justificados, para que possam ser o quê? Declarados justos diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo a gravidade do pecado? E a gravidade também do falso ensino. Por quê? Porque o falso ensino ensina que o pecado se dá a partir dos 12 anos. Então a criança nasce o quê? Neutra, pura, sem pecado. Isso é uma heresia grave. Por quê? Porque nesse entendimento, irmãos, completamente errado, essas pessoas nascem sem pecado. Está ensinando o quê? O oposto que está nas Escrituras, que todos são pecadores. E o que esses homens precisam? Essas pessoas, todos nós precisamos de Cristo, de um Salvador, para que possa o quê? Nos reconciliar com Deus, para que possa o quê? Nos dar vida, porque se todos nós estamos mortos espiritualmente, nós precisamos o quê? De vida espiritual, de ser regenerado, de ser ressuscitado do estado que nós nos encontramos. Nós não precisamos de uma instituição para nos ensinar o quê? Moralismo. Nós não precisamos de uma instituição para nos ensinar leis morais, regras morais. Não, nós precisamos de o quê? De um Salvador. Nós precisamos de o quê? De um remidor, de um resgatador. Nós precisamos de um Salvador para nos dar o quê? Vida. Vida. Por quê? Porque todos nascem o quê? Mortos espiritualmente. Essa é a condição do homem, caída, miserável. E ele precisa de Cristo para que ele possa ser o quê? Ressuscitado. Nada que esse homem faça pode trazer vida para ele. Esse é o estado do homem que ele se encontra, morto espiritualmente. Seu filho é um pecador, não é como muitos dizem por ele, é um anjo. Não, meu irmão, ele é um pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A justiça que é imputada a nós é a justiça de Cristo e não a nossa própria justiça. Nós somos pecadores, nós não temos justiça própria. A justiça vem de fora, vem de outro, vem de Cristo, não é nossa. Então, irmãos, hoje é bom ficar nesses dois versículos aqui, porque já está com quase 20 minutos. Mas é isso, irmãos. Leia as Escrituras, fuja do falso ensino, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que a falta do conhecimento, a falta de ler as Escrituras, de entender o que está escrito, produz muito falso ensino. Mas quando você começa a ler, a entender o texto, versículo a versículo, e ver, comparar o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, nós vamos ver que a revelação de Deus, a verdade que está revelada nas Escrituras, ela é profunda, irmão. E tudo que nós precisamos saber está revelado aqui. Tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação está aqui. Está revelado nas Escrituras.
Irmãos, quantos capítulos nós vamos ver aqui? O Paulo começa a abordar a justificação pela fé, desde o capítulo 1. E nós estamos no capítulo 5. Paulo continua falando sobre a justificação pela fé. Para os irmãos ver que se uma igreja desconhece a justificação pela fé, ela cai por terra. Por quê? Ela vai pregar o quê? O legalismo. Ela vai pregar o quê? Uma santificação em cima do legalismo. Ela vai pregar, ela não vai conseguir discernir o que é salvação pela graça. O que é salvação pela fé em Jesus Cristo. O que acontece com o homem quando ele crê em Cristo? Ele é feito uma nova criatura. Ele é transformado em uma nova criatura. Ele é feito uma nova criatura. Agora ele recebe o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ele recebe um novo coração. Agora, aquele homem antes que inclinava para o mal, inclinava para o pecado. Agora ele odeia o mal. Agora ele ama a justiça. Ele ama o seu Senhor. Ele ama Cristo. E por isso que agora ele vive de uma forma diferente do que ele vivia antigamente. Agora ele vai viver de uma forma justa. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele comprava e não pagava, agora ele compra e paga. Por quê? Porque ele foi justificado pela fé. Ele quer agradar o seu Senhor. O Espírito Santo habita dentro desse homem. Então a lei de Deus não foi gravada dentro do seu próprio coração. Ela não foi como no passado, escrita em pedras, em tábuas. Não, agora ela foi escrita dentro do seu próprio coração. Como diz o profeta Ezequiel, Jeremias. Ela foi escrita dentro do próprio coração do ser humano. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, esse é o nosso devocional de hoje. E o tema central desses 2 versículos, Paulo está mostrando que para o homem, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado de Adão foi transmitido, herdado por todos os homens. E todos são pecadores. Por um só homem veio o pecado, veio a morte, que é a consequência do pecado. Mas por outro homem, pelo segundo Adão, veio a salvação para aqueles que nele creem. Aqueles que nele creem, ele é justificado, ele é vivificado, ele é feito uma nova criatura. A justiça do segundo Adão é imputada na vida daquele que crê. E aquele que crê em Cristo é declarado justo diante de Deus. E como nós vimos no começo do capítulo, ele é reconciliado com Deus. E agora ele tem acesso a essa graça. Por meio do segundo Adão. O primeiro Adão caiu no jardim do Éden. Mas o segundo Adão triunfou diante de Satanás, quando foi tentado no deserto. Esse é o nosso devocional de hoje. Compartilhe com os demais irmãos, para que possam examinar aqui nas escrituras o que nós estamos falando e conferir biblicamente, com a Bíblia na mão, versículo a versículo, se o que nós realmente estamos falando aqui é a verdade. E fuja do falso ensino. Como João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe os irmãos.